Então aqui eu estou no simulador que a gente vai utilizar para entender um pouco também como é que funciona uma triangulação. Então eu fiz aqui no Lego, mas também vou te mostrar nesse simulador. Você também pode praticar triangulações sem você estar com o kit. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma ideia que eu fiz no Lego. Vou colocar uma barra aqui, uma outra barra aqui, e eu vou copiar elas. Aqui e aqui. Eu posso até mudar o material delas. Ó. Vou colocar todos de madeira. Madeira, madeira, madeira e madeira. Ok. Fiz aqui. Só que o que acontece? Eu coloquei apenas barras soltas. Elas não estão conectadas em nada. Então, se eu botar para o simulador funcionar, as barras vão pular, vão soltar. Não é isso que eu quero, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conectar elas entre si. E eu vou colocar pinos. Então, aqui, ó, vou colocar pinos entre elas. Coloquei pinos entre elas. Ó. E agora, ela, a princípio, parece rígida, parece estável. E realmente está estável. Mas se você reparar, ó, ela está balançando. Por que ela está balançando? Porque a força do vento está fazendo ela balançar. E isso acontece também numa ponte, num estádio de futebol, numa teia de aranha, em todos os exemplos que eu comentei. E comenta aí também se você tem ideia de algum outro exemplo de coisas na vida real que tem triangulações. Eu te garanto que tem algo aí em casa, na sua casa, que talvez você esteja utilizando nesse exato momento para assistir esse vídeo, que tem triangulações. Então, comenta aí se você sabe o que eu estou falando, o que tem na sua casa que utiliza triangulações. E comenta aí, eu vou falar quem acertou o que eu estava pensando aqui nesse exato momento. Então, ok. Fiz aqui a minha estrutura, que tem os pinos, mas ela está balançando. Eu quero deixar com que ela fique mais rígida, mais estável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar uma outra estrutura dessa, opa, parar. Uma outra barra dessa, conectando a diagonal dessa estrutura com a outra diagonal. Eu vou aumentar ela um pouquinho, vou alargar essa estrutura, vou colocar ela aqui, eu vou deixar ela um pouco mais fina. Pronto, está mais fininha. Vou botar para ela vir para frente. Vou vir para frente, ó. Vou conectar ela aqui. Conectei. Eu vou girar essa barra. Chegou aqui, ok? Vou diminuir um pouquinho ela aqui, ó, para ficar aqui, pronto. E vou colocar um outro pino. No caso, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou colocando pino atrás de pino. No Lego, a gente tem como utilizar um pino triplo, que foi o que eu utilizei aqui para conectar duas barras em sequência. Nesse simulador, não tem como falar que esse eixo aqui, esse pino aqui, é um pino triplo. Então, eu coloco um pino depois do outro. Mas mesmo assim, a lógica funciona, a ideia funciona. Então, beleza, coloquei essa barra. Vamos ver o que acontece com a nossa estrutura agora. Ó, a estrutura está rígida. Ela não está balançando a estrutura como um todo, ela está bem estável. Se eu aplicar uma força, ó, toda a estrutura vai junto. Se eu fizer isso no outro exemplo, ó, se eu fizer isso sem aquela barra, só vou colocar isso aqui, mas eu vou tirar a barra. Ó. Se eu fizer isso com essa estrutura sem a triangulação, ó, se eu botar uma forcinha aqui, ela começa a balançar. E quanto mais força eu coloco, mais ela balança. E pode chegar um ponto que eu coloque muita força, e ela quebre. E isso não é algo que a gente quer numa estrutura. Então, por isso que é importante a gente colocar uma viga nela e fixar. Eu posso colocar também uma viga do outro lado, se eu quiser. Eu posso fazer várias ideias. Então, aqui, eu estou te mostrando maneiras como você pode reforçar a sua estrutura, reforçar o seu robô, sem você precisar gastar muitas peças, sem você precisar gastar materiais diferentes. Então, no caso de Lego, a gente não tem como fazer isso. No caso de Lego, a gente não tem como utilizar um material que seja mais rígido ou fazer um material sólido. Se você estiver utilizando impressão 3D, você pode utilizar a impressão 3D, utilizar
utilizar um material que seja um pouco mais, um pouco mais rígido, um pouco mais interessante no termo de estabilidade. Mas no Lego a gente não tem como fazer isso. Então aqui eu estou te mostrando uma maneira de como é que você pode reforçar a sua estrutura com apenas uma barra. Eu estou te dizendo apenas uma barra e estou fixando a minha estrutura, deixando ela super rígida, a ponto dela aguentar muita força e ela não quebrar. Ó, eu coloco muita força e ela não quebra. Ela não quebra. Ela pode até ir para os lados. Nesse caso, eu estou fazendo muita força para ela ir para os lados. Mas ela não quebra. Então, se eu quero deixar minha estrutura bem rígida, ficar nessa mesma posição, ficar como se fosse nesse retângulo aqui, o tempo todo eu preciso colocar triangulações. E eu transformei ela em 2 triângulos. Então, aqui a gente viu uma boa utilização. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para ficar ligado em mais novidades sobre robótica, mais novidades sobre mecânica, programação, competições. Então, o seu like é muito importante para que eu saiba que você está gostando desse conteúdo e eu traga mais vídeos como esse. E também se inscrever para que a gente cresça junto e crie por aqui uma comunidade de robóticos. Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.